vamos iniciar nossa reflexão destacando alguns estímulos que Jesus ofereceu aos seus discípulos, para que estes pudessem permanecer fiéis até o fim de suas vidas, ou até a sua volta. O que eu quero é apresentar para vocês alguns estímulos que Jesus ofereceu a nós, seus discípulos, para que a gente possa ficar firme até o fim. Preste atenção, é necessário você permanecer fiel até o fim, até ele voltar, ou se nós morrermos, nos encontrarmos com ele. Então, alguns estímulos. Vamos começar fazendo a leitura de João, capítulo 14, do verso 1 ao 3. Seria muito interessante ler todo este capítulo, mas eu vou depois citar versos à parte, tá bom? Só é uma introdução para nós. Então, João 14, verso 1 ao 3. Não se perturbe o coração de vocês. Outras palavras poderiam ser, não se entristeçam no coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém? À vista de sua morte, então Jesus estava muito próximo de morrer na cruz, da sua partida para o céu. Jesus entrega aos seus discípulos alguns estímulos específicos que estão descritos neste capítulo 14 de João, para que eles pudessem permanecerem firmes até que ele voltasse. Então Jesus estava preparando os seus discípulos, porque ele já não estaria mais presente ali com eles, dando a eles alguns estímulos para que eles pudessem permanecerem fiéis até a volta dele. Jesus tinha ciência que eles iam passar por grandes lutas, tribulações, então Jesus vai falar algumas coisas, e eu acho que é muito interessante a gente dar uma olhadinha nesses estímulos, porque eu e você também precisamos desses estímulos para que nós possamos permanecer fiéis ao Senhor até o final de nossas vidas ou até a sua volta, aquilo que se der primeiro. Primeiro estímulo, a provisão na casa do Pai, versículo 2. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, ou moradas, conforme é a sua tradução. Que coisa maravilhosa Jesus estava dizendo para eles. Jesus estava dando aos seus discípulos um lugar para eles olharem. Haveria dias em que eles não encontrariam abrigo. Eles iriam bater nas casas e Jesus chegou a falar, vocês vão ser rejeitados, então sacode o pó, e tal. Eles encontrariam dificuldades. Jesus está entregando para eles uma palavra que daria a eles consolo nesses momentos. Por quê? Porque haveria dias em que eles não encontrariam abrigo. Haveria alguns dias que eles não encontrariam provisão. E eu estou falando aqui pão. É interessante, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, como eu sou cristão, o Senhor há de suprir todo aquilo que eu necessito, e a gente pensa que não vão passar por necessidade. Paulo fala, eu passei por necessidade, o apóstolo Paulo, ele diz, eu passei por necessidade, tive fome. Então as pessoas muitas vezes vendem um evangelho ilusório para nós. Entretanto, essa palavra de Jesus para os seus discípulos é uma palavra de conforto. É uma palavra onde ele está querendo mostrar que eles encontrariam provisão. Mas ele não está falando de provisão para este tempo presente. Ele está falando que eles encontrariam provisão na casa do Pai. Porque na casa do Pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Jesus estava oferecendo não só a Pedro, João, Tiago, aos discípulos que lá estavam, mas a mim e a você que está aqui. Um lugar para nós olharmos quando não encontrarmos um abrigo. Quando nos faltar um lugar de repouso. Quando o pão nos faltar.
Nesse dia, lembre-se que há um lugar preparado para você na casa do Pai. Você pode sim passar aqui por dias difíceis de dificuldade, mas diante a dor, diante essas lutas terrenas, deste tempo presente, levante os seus olhos para os céus e se lembre que na casa do seu Pai, o dia que você chegar lá, haverá abundância de vida para você. No dia que você chegar lá, haverá aposento para você. Amém? Era isso que Jesus queria que eles tivessem no coração. E Jesus sabia, e nós lemos a história deles, nós vamos ver isso. Foram açoitados, presos. Nenhum dos apóstolos morreu, se você me permite falar, dignamente, em sua mansão, com um jumentinho 0 km, uma Ferrari. Nenhum. Todos foram mortos, assassinados pelos imperadores, pelo mundo que os perseguia. E o próprio Senhor Jesus falou, avisou eles de tudo isso. Vocês serão como ovelhas no meio de lobos, o mundo vos odiarão. Mas o que ele estava deixando para eles é essa esperança. Olhe para os céus, porque você sabe que na hora que vocês deixarem esse tempo, na casa do meu Pai há muitas moradas, há um lugar preparado para você. Há um lugar preparado para mim e para você que crê. Amém? A segunda coisa que ele deixa claro para eles, para sustentá-los em meio a toda a luta e dificuldade, é a promessa de seu retorno. No versículo 13 que nós lemos, fala: voltarei e os levarei para mim. Jesus, através dessas palavras, deixou uma esperança para os seus discípulos se apegarem. Uma nova vida haveria de surgir quando ele voltasse. Eu voltarei e vou levá-los para mim. E essa é a esperança a qual devemos nos apegarmos. Que Jesus voltará. Ele vai cumprir esta promessa. Muitos hoje estão se esquecendo desta verdade. Muitos estão vivendo sem esperança porque abandonaram a realidade que Jesus vai voltar. E de que então Ele nos levará para vivermos com Ele nessa casa do Pai onde há provisão. E é isso que tem que mover a nossa vida. É isso que tem que fazer com que nós entendamos e vivamos firmes na fé. Porque há esperança em nós. Por que um crente, mesmo sendo perseguido, açoitado, mesmo sendo lançado aos leões, mesmo sendo expulso, por exemplo, de uma empresa por causa da sua fidelidade e honestidade, mesmo sendo zombado pelas pessoas, ele tem paz e se sente bem? Porque ele tem segurança nas palavras do Senhor, na promessa. No versículo 12 deste mesmo capítulo, nós encontramos um outro estímulo que Jesus dá a eles. Uma perspectiva para eles de realizarem obras ainda maiores do que ele havia realizado. Olha que coisa tremenda. Jesus falou: aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Jesus confiou aos seus discípulos uma missão. Quando ele está falando isso, ele está dizendo que eles iam dar continuidade à missão dele. Eu estou fazendo aqui uma obra, e eu estou fazendo essa obra hoje aqui dentro dessa nação de Israel. Mas vocês ainda vão fazer coisas maiores do que eu. Vocês ainda vão para lugares ainda mais distantes. Vão realizar também milagres em meu nome. Vão em meu nome. Então Jesus estava dando para eles algo que dava sentido para eles continuarem vivendo neste mundo. O que te move a viver? Eles tinham algo que dava sentido real às suas vidas. Eles sabiam que eles tinham uma missão,
Jesus deixou algo para eles, não era para pescar mais peixe, vocês vão pescar homens. O projeto que eu tenho para vocês é maior do que o projeto da Coca-Cola. O projeto que eu tenho para vocês é maior do que qualquer outro projeto da Google, qualquer outro. Vocês vão fazer parte da construção do meu reino. Vocês vão ser embaixadores do meu reino, vocês vão ser cooperadores do meu reino. Esse é o sentido da nossa existência. Vocês vão viver para glorificar-me. Vão ser testemunhas do que eu fiz na vida de vocês, do que eu fiz naquela cruz. E isso pode se realizar através do seu ministério profissional. Nós precisamos compreender que tudo em nós. Então, como pai, eu existo para formar os meus filhos para o Senhor. Como marido, eu existo para ajudar a minha esposa a se firmar no Senhor. Como empregado, patrão, seja o que for, médico, engenheiro, seja qual for o seu campo profissional, ele também é para glorificar o Senhor. Por isso que eu pergunto a você, no que você tem pautado a sua existência? O que te move a viver? Nós vivemos para a glória dele. Existimos pela sua vontade, para a sua glória. Fomos feitos por ele, para ele. Então tudo que nós vivemos tem que ser direcionado para ele. E agora ele estava dando para esses seus discípulos esta razão de vida. Vocês vão viver por uma missão, e todos nós temos que viver assim. Tudo que nós fazemos tem que ser para glorificar Cristo. Por isso que Paulo escreve e diz, olha, tudo que você fala, tudo que você fizer, faça como para o Senhor, porque é para o Senhor que nós estamos fazendo. E essa missão agora é nossa. Pedro, Paulo, Tiago passaram, deixaram para nós. Hoje é nossa responsabilidade. As nossas vidas só ganham sentido quando compreendemos esse propósito. Porque se você viver fora disso, a sua vida é só futilidade. Tudo que você construir é inútil. É como Eclesiastes, você lê o primeiro capítulo, o segundo capítulo, e você vai perceber que é isso que ele estava dizendo. Tudo é inútil nesse mundo. O sol nasce, se põe, amanhã o sol nasce, se põe, amanhã o sol nasce, e eu tenho que ir lá arar, aí o sol nasce, se põe, aí eu aro, eu sou, eu pingo, aí eu como, e aí ele chega à conclusão e fala, tudo é inútil, tudo se repete, vocês já leram? Tudo se repete, nada de novo acontece. Aí ele fala, todo o trabalho, até que ele vai dizer, no fim de tudo, você vai chegar no final lá de Eclesiastes, ele vai falar para você, tema o Senhor teu Deus, porque é em Deus só que a gente encontra sentido de existência. Mas Jesus dá mais outro estímulo, eu quero ler para vocês versículo 14, João 14, verso 14, fala assim, da oração, olha que coisa maravilhosa. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Oh, glória! Agora existe uma distorção por aí dessa coisa, né? O que vocês pedirem, eu farei. Mas nós precisamos entender que estamos dentro de um contexto onde Jesus estava preparando os seus discípulos para que eles dessem continuidade à missão que ele agora estava passando para eles. Aí ele diz, tudo que vocês pedirem, eu farei. Não é esse negócio que eu oro para o Senhor e falo, Senhor, tudo que o Senhor pedir, o Senhor vai fazer. Ah, Senhor, amanhã eu quero chegar lá e meu patrão falar que vai aumentar meu salário. Não, não é isso. Espera aí. Jesus ofereceu aos seus discípulos, foi uma parceria no ministério. E uma parceria sem igual. É mais ou menos, não é perfeita essa ilustração, mas mais ou menos como se você, por exemplo, trabalhasse numa empresa e o seu patrão chegasse para você e dissesse, olha, tudo que você fizer aqui, eu vou cobrir, pode ir. E você fala, pô, tenho carta branca, né, para realizar e fazer. Mas ele está falando tudo referente à empresa dele. Aí você chega lá no banco, lá, ele vai comprar uma casa, ver se ele vai pagar para você a sua casa nova.
Não, não é isso. E Jesus está fazendo mais ou menos isso. Jesus ofereceu aos discípulos uma parceria sem igual para eles, para o ministério que eles deveriam servir a Cristo. Então, tudo que eles pedissem para que a missão que eles haviam recebido de Jesus fosse alcançada e realizada, Ele concederia para eles. Jesus oferece hoje essa mesma parceria para mim e para você. Tudo o que você pedir a Ele com o fim de cumprir a missão para a qual Ele chamou, Ele te dará. Ele fará. E aí, quando você fizer isso, você se entregar inteiramente para a missão que Ele te deu, viver inteiramente essa missão, você vai ver cumprida o que nós falamos. Você fará coisas maiores que o Senhor. Porque Ele vai realizar através de você. É Ele que vai fazer através de você. Ele quer ser parceiro com você nessa empreitada. Coisa maravilhosa. Veja, tudo isso que Jesus estava entregando para eles era estímulo para eles não perderem a fé. Por quê? Porque eles seriam perseguidos. O tempo iria passar. Quantos anos da palavra de Jesus? Jesus ainda não voltou. Naquele tempo já tinha alguns indagando dos apóstolos se ele voltaria mesmo ou não. Inclusive havia um grupo lá na Tessalônica que nem trabalhar mais eles trabalhavam, né? Não, Jesus vai voltar. O negócio é o seguinte, né? Eu vou lá na casa do irmão almoçar todo dia e jantar, porque eu não vou fazer, eu vou trabalhar, eu estou esperando Jesus voltar. Vai que eu trabalho um mês, na hora de eu receber o salário, Jesus volta. Não, eu não vou trabalhar mais não. Eles estavam vivendo assim, daí Paulo dá uma dura neles. Porque ninguém sabia, Jesus não tinha dado para eles uma data, não sabia a hora, só falou que ia voltar. E eles estavam apegados a essa promessa. E eles viviam já acreditando que seria naqueles dias. Mas me parece que nós estamos próximos dessa realidade. Quinto estímulo que Jesus dá. Verso 16. A presença do Espírito Santo. Ele diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Jesus entregou aos seus discípulos um companheiro. Agora, olha que coisa linda. Um companheiro. Para caminhar com eles durante essa missão aqui. Um companheiro. Eles não estavam sozinhos agora. Jesus falou: eu vou, mas eu vou pedir para o Pai, e vocês vão receber um conselheiro, alguém que vai aconselhar vocês, que vai ensinar, que vai guiar vocês. Que coisa maravilhosa. E esse companheiro, nós sabemos, é o Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre nós. Promessa que já havia sido dada por Deus, desde lá dentro dos profetas Ezequiel, Joel, já estava lá. E agora então se cumpre isso. E eu quero dizer para você hoje, Jesus entregou também a você que crê nesta verdade, o Espírito Santo para caminhar contigo. Ele caminha conosco hoje. Você não está sozinho nessa empreitada, nessa jornada, nessa missão que nos foi outorgada. E cada um de nós sabemos aquilo que Deus tem para nós. O Espírito de Deus caminha conosco todos os dias. E Ele vai trabalhando silenciosamente em nós. Com o fim do quê? De nos levar à salvação. E de nos levar a realizar o que Cristo espera de nós. Que coisa tremenda. Por isso que o Espírito Santo veio, e Ele vem para glorificar o Filho. Ele vai fazer com que o Filho seja glorificado por meio de nós. Nos aperfeiçoando, nos ensinando tudo quanto Jesus ensinou, nos guiando. O que nós precisamos é ter uma relação mais pessoal com o Espírito Santo. Tem crente na igreja que nem sabe quem é o Espírito Santo. É igual os crentes quando Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? A resposta deles: quem que é esse tal de Espírito Santo? O que pregaram aqui para vocês? Não, nós recebemos batismo de João. Falaram, pregaram para nós arrependimento e tal. Não, peraí, vocês precisam conhecer Jesus que batiza com o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Eu e você precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo que nos aconselha. É o Espírito Santo que nos ensina. É o Espírito Santo que Jesus deixou para nos ajudar a viver o cristianismo que Ele deseja. É o Espírito Santo que faz em nós o querer. Então, quanto tempo você tem com o Espírito Santo? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Não é pouca coisa, não. Isso significa que Ele é um com Deus. Não disfarça do Espírito Santo assim. É Ele que faz os dons manifestar sobre nós, através de nós. A gente não vive
uma fé com Cristo sem o Espírito Santo. Nós precisamos dele. E nós precisamos reconhecer essa verdade como cristãos. Nós precisamos do Espírito Santo. A Bíblia fala várias vezes para nós. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Mas parece que a gente meio que não dá muita importância, né? O Espírito Santo parece que o Espírito Santo é muito importante. É tão importante na obra que se você pegar todo o livro da Bíblia e tudo você vai perceber que todas as vezes havia manifestações do Espírito, eles identificavam. Quando Pedro vai até a casa do meu xará, né, Cornélio, e ele não queria ir, vocês já sabem a história, não vou entrar muito em detalhe, ele estava todo judeu, ele como judeu não estava bem com o gentil, aquela coisa toda, e aí então ele recebe uma visão, e aí naquela visão ele entende então que era para ele ir até a casa de Cornélio, né, vai ali alguns homens até Jope, onde ele se encontrava, e aí ele entendeu, e ele acompanha. Mas eu imagino que Pedro está indo meio assim, mas eu vou lá na casa de um gentil, nos seus pensamentos, eu imagino, né? Que ele tivesse meio um conflito. Claro, ele teve a visão, ele está indo, mas ele ainda aquilo para ele era uma coisa nova. Ele não está assim, então. Aí chega lá na casa de Cornélio, e coisa diz que ele começa a falar, né? Então, a respeito de Jesus, diz o quê? Que o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e toda a sua casa. E é algo que ele identificou. Opa, peraí, o que aconteceu com ele? Aconteceu comigo. Ele havia vivenciado isso, quando a gente fala de Pentecostes, né? Lá em Atos 2. Ele havia vivenciado, ele falou assim, peraí, eles estão vivendo a mesma coisa que aconteceu comigo. Mas então Deus aceita eles da mesma forma que nos aceitou. Aquilo começa a mudá-lo. Ao ponto que daí, quando ele sai da casa de Cornélio, o que acontece? Agora os outros que ainda não tinham tido essa experiência de Pedro, chama Pedro para dar uma dura em Pedro. Mas peraí, que negócio que é esse? Você vai na casa de um romano, você está indo lá pregar para os gentios, o que você está fazendo? Aí ele falou, calma, vamos com muita calma. Deixa eu contar, eu não queria ir, eu estava lá em Jope, aí eu estava lá, de repente tive uma visão, aí veio um lençol branco, aí começou a vir um monte de animais, aí mandou comer os animais, eu falei, não vou comer esses animais, porque esses animais são impuros. Aí Deus falou, não, você come porque agora eu já morri na cruz, lá vem, não tem mais negócio de impuro. E aí eu fiquei meio assim perdido, bateram lá na casa e mandaram eu ir visitar um tal de Cornélio. E eu fui, falei, bom, naquele momento eu não estava entendendo mais nada, estava perdido. E o que era isso? Como? Então, mas será que eu tenho que ir no gentil? Então eu fui. E aí eu cheguei lá, comecei a falar de Jesus, mas eu comecei a falar, desceu o Espírito Santo igual desceu conosco. Então, se eles têm o Espírito Santo, Deus aceitou eles. E aí ninguém mais discutiu. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que evidencia de fato e verdade a salvação em nós. Ele é aquele que nos guia, que nos dirige. Nós precisamos ter uma relação verdadeira com o Espírito Santo. Não dá para ser crente sem Espírito Santo. Não dá para você falar, não, eu sou crente, mas eu não tenho relação com o Espírito Santo. Não tenho comunhão nenhuma com o Espírito Santo. Não dá. O próprio Jesus falou. Você pode até negar o Pai, você pode até negar o Filho, mas se você negar o Espírito Santo, você não tem salvação. Porque essa é a obra que foi dada para Ele. É Ele que opera em nosso ser. Ele é o penhor da nossa salvação. Bom, depois eu vou falar sobre isso. Tenho pensado muito sobre isso. Mas ele deixa ainda mais um estímulo que eu quero destacar. É o 6º estímulo. Versículo 27. A paz. Paz permanente. Olha que coisa bonita. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Jesus plantou no coração de seus discípulos um sentimento de paz. Aquele que vive a relação com Ele, e nessa comunhão com o Espírito Santo, tem paz. Tem paz. Porque está unido com Cristo por meio do Espírito. O mundo muitas vezes vai tentar tirar essa paz, né? E tentou tirar dos discípulos essa paz. Mas era uma coisa que não tem como o mundo desfazer aquilo que foi feito por Deus. Não tem como ele tirar aquela paz que Deus colocou lá no interior. Mas o mundo tentou, o mundo fez isso, acusando muitas vezes eles injustamente, matando-os de forma cruel, né?
violenta. Mas você sabe que quando você assiste talvez algum filme que mostra um pouco disso, e a gente tem algumas imagens, e claro, você fala assim, um filme é romantizado, mas não é. É baseado em coisas reais, em histórias que foram vindo, né, sendo contadas. Os cristãos, mesmo sofrendo dores terríveis, mesmo eles morrendo de forma injusta, perseguidos por causa do nome de Jesus, eles morreram em paz. Morreram em paz. Eles se sentiram honrados por poderem morrer por aquele que havia dado a vida por eles numa cruz. Eles se sentiam honrados por poderem morrer por Jesus, que morreu de uma forma humilhante, para que eles pudessem ter vida eterna. Quando eles entendiam essa verdade, eles eram jogados aos leões, eles eram pregados em cruzes e colocados nas estradas de Roma, do Império, mas eles morriam em paz. E conta-se nos livros históricos que muitos deles, ao serem confrontados, diziam: morrer é uma honra. Eles tinham aquilo como honra, porque eles tinham paz. Eles sabiam que você pode matar o corpo, mas nada me separará do amor do meu Senhor. Esses 6 estímulos aqui que a gente citou, eles foram dados por Jesus com o fim de que os seus discípulos, e aí colocamos também nós que aqui estamos como discípulos, não abandonemos a nossa fé. Tudo isso ajudava-os a manter o foco em Cristo, as lembranças, tudo trazia para que eles pudessem permanecer firmes. Então, esses estímulos foram dados a mim e a você, para que nós não nos tornemos apóstatas. Você sabe o que é um apóstata? É aquele que abandona a sua crença, a sua fé. E a Bíblia fala que nos últimos dias haveriam muitos apóstatas. Nós precisamos ser encontrados fiéis até o fim de nossas vidas ou até Ele voltar, como eu disse, ao que se der primeiro.